Abra sua Bíblia em Atos capítulo 18, versos 9 a 13. Eu tenho uma pergunta para você já começar a pensar, que é o nosso desafio nessa noite. Você vai recuar ou avançar? Na áreas da sua vida, sonhos do seu coração, você vai recuar ou você vai avançar? Eu quero avançar. Eu quero avançar cada vez mais segundo a vontade de Deus. E o grande desafio para nós nessa noite é responder essa pergunta. Eu vou recuar diante dos desafios da vida ou eu vou avançar para o centro da vontade do Deus vivo e poderoso? Abra então Atos 18, versos 9 a 13, vai dizendo assim: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Verso 10: pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Gálio procônsul da Acaia, os judeus fizeram um conjunto, um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária. Meus amados, Paulo, servo do Senhor, estava na 3ª viagem missionária que estava realizando. Paulo, ele estava na região da Ásia, pregando o evangelho, compartilhando a palavra de Deus. Paulo, ele havia saído ali da cidade de Atenas e se deslocou à cidade de Corinto. Paulo, ele não estava sozinho. Se você olhar o capítulo 18, os versos 5 em diante, você vai ver que Silas e Timóteo estavam com o apóstolo Paulo. Lá no verso 5 diz isso, que eles chegaram para ajudar Paulo na pregação do evangelho. O versículo 6 vai dizendo que Paulo, ele estava pregando aos judeus, aqueles que tinham a lei, a Torá, o Velho Testamento, aqueles que liam, que conheciam e deveriam obedecer e andar nos caminhos do Senhor. Mas quando ouviam Paulo pregando, eles resistiram, eles rejeitaram, e não parou por aí. O versículo 6 diz que jogaram maldições, injúrias contra a vida do servo do Senhor, o apóstolo Paulo. E aí, nesse contexto, Paulo entendeu que o seu ministério estava mudando para alcançar os gentios, aqueles que não nasceram na comunidade judaica. E aí, é interessante que o verso 8 vai dizendo que Paulo havia ganho Crispo para Cristo Jesus e toda a sua família, e muitos outros foram batizados. Paulo ali estava na cidade de Corinto. E a cidade de Corinto é muito interessante. O comércio era forte na cidade de Corinto, porque era uma cidade portuária. Havia gente de todos os lugares do mundo. Corinto naquela época é como se fosse o Rio de Janeiro, Londres, Nova York, Sydney na Austrália. Essa era a posição estratégica da cidade de Corinto. Ela tinha uma grande quantidade de pessoas, uma diversidade cultural. Mas também a cidade de Corinto, queridos, era uma cidade conhecida pela sua depravação. Havia o templo da deusa Afrodite, que tinha pelo menos 1000 sacerdotisas cultuais, ou prostitutas. Mulheres que saíam num determinado dia, após o culto ali de Afrodite, saíam as 1000 sacerdotisas pela cidade para promover a depravação em toda a cidade. A cidade de Corinto também era conhecida como a cidade da fornicação. Dentro desse contexto, apesar de tudo isso acontecendo, Paulo, servo do Senhor, ele plantou uma igreja para Cristo Jesus na cidade de Corinto. Então queremos aprender: Deus abençoa e protege todo crente obediente. Repete comigo: Deus abençoa e protege a todo crente obediente. Então aqui a chave, queridos, é a obediência. Esse é o caminho. O texto vai nos ensinar e vai nos mostrar pelo menos 4 desafios para avançarmos com o evangelho na nossa cidade. E o primeiro desafio para nós é este: quem avança, vence o medo. Repete comigo: quem avança,
vence o medo. O versículo 9 vai dizendo que certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. O texto, queridos e amados, diz que certa noite Paulo ouviu Deus falando. E esses dias eu recebi uma imagem muito interessante, falando sobre a oração. Ore, não até que Deus te ouça, mas ore até que você ouça a voz de Deus. Paulo, o servo do Senhor, ele estava buscando a Deus. Isso era uma coisa costume, uma coisa rotineira, era uma coisa normal na vida do apóstolo Paulo. Ele estava buscando a Deus. Que escolhas, que decisões tomar na vida a cada instante. Isso não era só esse momento de Atos 18. Se você voltar um pouquinho, Atos 16, versículo 9, Deus de novo fala a Paulo numa visão. Atos 16, 9, conta o momento em que Paulo estava querendo ir para a região Frígia e Gálata, motivado, envolvido, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Mas o próprio Espírito estava impedindo dele prosseguir. E aí, Paulo, à noite, teve essa visão do versículo 9, que dizia assim: um varão macedônio se levantou e dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então era uma coisa comum na vida de Paulo, o servo do Senhor, que estava pregando o Evangelho, e a despeito da oposição, das injúrias, das maldições vindo sobre a sua vida, ele continuava pregando. Paulo, ele não parou, como diz o texto: não fique calado, continue falando. Eu brinco dizendo que há dois tipos de crentes. Há aquele crente que prega e é chato, e aquele crente que prega e faz diferença. Para mim, o crente que prega e é chato é aquele que até conhece a Bíblia, até memoriza versículos, até sabe fazer aplicações lindas, mas a palavra de Deus não faz parte da sua vida cotidiana. Ele continua dando mau testemunho, ele continua não pagando as suas contas devidamente, corretamente. Ele até vem na igreja porque é um ambiente gostoso, é saudável, mas ele continua dando mau testemunho. Ele é egoísta, ele sempre está pensando em si próprio. Já aquele crente que prega e faz a diferença é aquele que sabe que a coisa mais importante na sua vida é a pessoa do Senhor Jesus. Ele crê o que está escrito em Lucas 1,37: nada é impossível para Deus. Repete comigo: nada é impossível para Deus. E querido, nada, se você estudar em qualquer língua, em qualquer versão da Bíblia, você vai concluir que nada significa nada mesmo. Nada é impossível para Deus. Nada. Até a situação que provavelmente você está vivendo está dizendo: não tem jeito, não tem solução. Deus está dizendo: tem jeito. Se você permitir eu entrar, agir, tem jeito para a glória do Senhor Jesus. E é interessante, queridos, que Paulo, ele ouve de Deus algo muito interessante. Ele está dizendo: olha, não tenha medo. É isso que Deus está falando aqui para Paulo: não tenha medo. Do que você tem medo? Alguns têm medo de barata, é pequenininha, inofensiva, não vai te beliscar, não vai te morder, mas se uma barata passar por aqui, tem gente que tem a capacidade de voar até a porta, uma habilidade tremenda, uma rapidez, que nem aquele vencedor dos 100 metros consegue te alcançar. Do que você tem medo? Talvez você tenha medo de ficar solteiro para o resto da vida. Talvez o seu medo é de não passar no vestibular e ir para uma universidade. Talvez o seu medo é não conseguir um emprego. Talvez o seu medo é de não ter sucesso na vida. Qual é o seu medo? Deus está dizendo nesta noite, ali para Paulo, mas para nós também, que é possível vencer o medo em nome de Jesus. Quem avança, vence o medo. Quem avança no centro da vontade de Deus. Vença o medo. Vença o medo de falar do Senhor Jesus. Pastor, eu não sei. Se alguém perguntar algo que eu não sei, diga: não sei, pesquise. Mas à medida que você vai ler na palavra de Deus, é interessante que João 14, 26 vai dizendo que o Espírito Santo, o Consolador, vos fará lembrar de tudo que vos tenho ensinado.
Agora, se você não ler a Bíblia, se você não orar, Deus não vai poder te fazer lembrar de nada, porque você não está lendo nada da palavra de Deus. Quem avança, vence o medo. Quer avançar, meu amado, minha amada? Em que área, onde você precisa avançar, superar na sua vida? Quem anda com Jesus, avança mesmo no meio das tempestades. Amém? Segunda coisa que eu vou aprendendo aqui: quem avança tem visão. Repete comigo: quem avança tem visão. Quem avança vence o medo. Quem avança tem visão. Visão daquilo que Deus tem para a sua vida. Versículo 10 diz assim: pois estou com você, ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Queridos, quem avança na palavra de Deus sempre está conectado com Deus. E por falar conectado, tem gente que é impressionante, não pode ver uma zona de Wi-Fi grátis que está se conectando. Não é verdade? Você vai no aeroporto, você procura uma zona Wi-Fi. Você vai no shopping, já procura. Você pode perder o bilhete de pagar o negócio do carro lá, do estacionamento. Mas você já procura a zona Wi-Fi para ficar conectado. Né? Se você convida essa pessoa para ir na sua casa, ele já chega na maior cara de pau. Qual que é a senha aqui mesmo? Né? E ele vai onde vai. E eu lembro que um rapaz era assim, era no shopping, era na sua casa, onde for. E um dia ele foi no funeral. Ele chegou no funeral e aí ele viu que tinha uma zona Wi-Fi. E ele perguntava para um, perguntava para o outro. Até que uma senhora falou: rapaz, você não tem vergonha? Respeita o morto. E aí o rapaz perguntou: é tudo junto? Tem gente que é assim, que não pode ver uma zona Wi-Fi, que quer se conectar. Mas e a tua vida com Deus? Você está conectado com Deus? Você está procurando em todo o tempo estar conectado com Ele, né? Para ficar recebendo do alto trono da graça a palavra, o sopro que Ele está dando para a tua vida. Nesse versículo 10 aqui, queridos, tem 3 verdades ou 3 promessas tremendas e maravilhosas. E a primeira delas, ele vai dizendo assim: estou com você. A palavra de Deus está dizendo: estou com você. Quem avança sabe que o Senhor sempre caminha com a gente. Ele quer caminhar com você, se você deixar. Tem gente que às vezes está na rota de colisão, mas não se deixa ser ajudado. Deus está dizendo: eu estou com você, se você permitir, eu vou caminhar com você, e você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em abril desse ano, eu estava em Belém, no Pará, na Convenção Batista Brasileira, e encontrei esse jovem, tem a setinha aí, né, na testa dele, o Ediardson. Olha que nome bonito, Ediardson. Tem 20 anos, mora lá na região da Amazônia, sua comunidade tem 70 pessoas, 70, eu não disse 7 mil ou 70 mil, 70 pessoas. Então você imagina, não tem shopping, não tem McDonald's, não tem cinema, é uma cidade pequena, 70 pessoas, 70 habitantes. Ediardson conheceu a Jesus, entregou sua vida para Jesus, e o que ele desejou foi servir ao Senhor. Ele não estava preocupado com a universidade que ele tinha que fazer, qual era o trabalho que ele tinha que ter. A coisa que ele mais queria na vida era falar de Jesus. E aí ele aceitou o desafio de se preparar. Ele foi para o Centro de Formação Missionária, ficava ali pertinho, 38 horas de barco. 38 horas. Meu amado, deixa eu explicar o que é 38 horas. Você pega um avião aqui de Campo Grande, vai para São Paulo, vai para uma reunião na Europa, volta, não dá 38 horas. Ele precisava de 38 horas de barco só para chegar. Estudava por uma semana e voltava. E queridos, depois de 6 meses aprendendo, ele começou a evangelizar a sua comunidade de Ubim, onde ele morava. E de 70 pessoas, 60 aceitaram a Jesus. Glória a Deus. Eu fiquei maravilhado quando eu vi o quê? Em 6 meses, você com 20 anos começou a pregar o evangelho e 60 pessoas na sua comunidade foram alcançadas por Cristo Jesus. Eu fiquei maravilhado. Como nós precisamos tantos de Ediardson no nosso meio, com esse fogo, com essa vontade. Mas ele não parou por aí. Ele pegou esses 60 pessoas que aceitaram Jesus e ele começou a treinar. Vocês 5 vão para essa comunidade, vocês 5 para essa. E ele está abrindo 11 igrejas em comunidades próximas ali. Esse é o Ediardson.
Eu estou falando, Deus, eu preciso de alguns desses. Jesus, amado, traz alguns desses que são apaixonados. E eu perguntava, cara, você não tem medo? Ele falou, medo de quê, pastor? Se uma cobra me picar, eu vou para onde? Para o céu, porque não vai dar tempo nem de chegar no hospital. Eu vou para o céu, eu vou estar com Jesus, eu vou estar com Pedro, João, Tiago, eu vou estar lá com eles. E se for essa vontade de Deus, eu vou feliz, porque lá eu vou gastar a eternidade inteira para poder ouvir de Jesus um monte de perguntas que eu tenho. Essa é a primeira promessa do texto, que o Senhor Jesus está com você. A segunda diz que ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. É o texto, é a promessa de Deus, dizendo que ninguém vai te ferir, ninguém vai te machucar. Sabe por quê? Porque o seu desejo é fazer a vontade de Deus. Deus não vai permitir. Há uma promessa, Ele está dizendo, olha, que isso não vai acontecer, ninguém vai te ferir, ninguém vai te fazer mal, porque Deus tem muita gente na cidade de Campo Grande que precisa ouvir de Jesus, que precisa conhecer a esperança em Jesus. É por isso que Ele não vai permitir nós sermos feridos ou machucados, enquanto estivermos andando na vontade soberana do Senhor. E é interessante que nós temos um jovem que vai dar um testemunho aqui, mostrando o quanto Deus age na nossa vida, quando a gente deixa Ele agir. E aí eu quero que você aplauda a Deus pela vida do que você vai ouvir agora. Fernando, vem cá, queridão. Aplauda a Deus pelo que você já vai ouvir, para a glória dEle. Glória a Deus, amém? Eu quero começar falando para vocês do agora, e depois eu quero contar para vocês como foi que Deus usou uma pessoa para transformar a vida da minha família. Estava eu ali fora, com Jair e alguns outros, acabando do culto das 17, e de repente eu me viro e vejo mais de 10 adolescentes. E aí eu olhei para aqueles 10 adolescentes e é a minha gangue, uma das gangues que eu tenho para saquear o inferno, amém? Gurizada de 14 anos, de 12 anos, numa comunidade no bairro Guanandi, onde eu fui criado. E hoje eu tenho o privilégio de estar naquele bairro, junto com outros irmãos, saqueando o inferno. Daqui a pouquinho eu vou contar para vocês da minha infância nesse bairro, o que Deus tem me dado o privilégio de viver hoje. E antes de entrar para o culto, que eu estava apressado para entrar para o culto, veio 2 desses adolescentes e falaram assim, eles me chamam de chefe, tem um senhor ali que quer falar com o senhor. Aí eu cheguei aqui agora, acabou de acontecer. E era um senhor que eles foram vender os ingressos, que a gente tem um arroz carreteiro para pagar o retiro deles. E aí eles foram vender o ingresso para o rapaz falou assim, estou sem dinheiro para o ônibus, estou sem isso, sem aquilo outro. Aí foi a abordagem, eles me encontraram ali, e ao invés de nós vendermos o ingresso, eles foram levar aquele senhor ao ponto de ônibus, pagaram o ônibus daquele senhor, né, e deram um destino para aquele senhor. Mas é isso que me alegra, é poder saber que Deus tem uma geração melhor que a outra. Esse negócio de que o mundo está... Cara, Cristo em mim é a esperança para o mundo. Amém? E aí vocês podem, depois, se vocês puderem prestigiar, a hora que sair, eles vão estar ali vendendo ingresso, né? E eu vou até falar para vocês, assim, uma coisa que é fora o íntimo. Quando eu vejo uma pessoa, eu falo para eles, lá, uma vítima. Né? Eles chegam, né, e oferecem um ingresso do arroz carreteiro. Né? E quando a gente vê uma pessoa que também não conhece a Cristo, é uma vítima, cara. A música do Rodolfo Abrantes fala, desse amor eu sou mais uma vítima. E agora eu vou começar a falar do meu testemunho. Ali, dá uma olhada. Essa é a Marluce, minha esposa, presente de Deus na minha vida. Eu orei, né? Sempre que as pessoas falam, Fernando, como que você conseguiu? Eu orei, né? Ela já... Mas glória a Deus por isso. Que a Marluce é um... Por exemplo, gente, vocês estão me vendo assim, nesse estilo aqui? Se vocês forem lá no Guanandi, vocês vão ver um outro Fernando, totalmente diferente. Semana passada eu estava numa casa de guarda. Quando eu cheguei para ministrar para a gurizada na casa de guarda, eram 16 internos na casa de guarda. Guri de 16 anos, o mais velho com 16 anos. E eu cheguei para falar com eles, e havia uma distância entre eu e eles, e eu comecei a orar, eu falei, Espírito Santo, como que eu vou falar com essa gurizada com essa distância? Porque parece que quem está falando é o dono da palavra, e quem está ouvindo tem que ir. E aí eu comecei a orar, de repente tinha uma mesa de refeição, eu falei assim, vocês podem sentar ali? De repente nós éramos um. E sabe qual que era a grande diferença? A única diferença que havia é o Espírito de Deus que habita em mim.
A única diferença entre eu e aquela gurizada que estava ali cumprindo medida socioeducativa é o Espírito de Deus. Então, é um privilégio você ser portador desse Espírito ser morada em mim e em você. Amém? Mas nem sempre foi assim. Eu sou filho da Dona Isabel, uma afrodescendente, mais ou menos de 1,70 m. Tem hora que eu lembro até os petelecos que ela me dava, assim, até tinha, uma serva de Deus. E sou filho do seu Paulo Gonçalves Barbosa, que não era um servo de Deus. Ele servia a demônios, ele tinha os credos religiosos dele. Eu vivi numa casa separada, que minha mãe falava uma coisa, meu pai falava outra. Muito pequenininho, minha mãe já nos levava à igreja e, pela nossa condição, a gente ia para a igreja para comer, porque não tinha muita coisa ali na comunidade que a gente morava. Mas, gente, nós fomos amados por uma pessoa que, como o pastor começou a pregar, uma pessoa que amou incondicionalmente a nossa família. Ele falava que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nós víamos Jesus sendo o caminho, a verdade e a vida na vida dele, porque ele pregou para nós contra toda a regra, contra tudo o que os horizontes mostravam. O nome dele é pastor Isaac Braz, a filha dele estava aqui no culto das 17, a Zilfa. Esse pastor é o seguinte: minha mãe entregou a vida dela para Jesus muito nova, com 17 anos, mas já era casada com meu pai, morava no bairro Guanandi, o bairro onde hoje Deus me presenteou com o privilégio de ser canal de bênção na vida de gerações que vêm à frente aí, que já estão e que estão vindo. E minha mãe, ela se converte com 17 anos, pastor Tércio da igreja Belo Horizonte, e ele fala para um outro pastor, ainda seminário, o pastor Isaac, fala assim: cuida dessa menina aqui. E esse pastor começou a cuidar da minha mãe, e nós não tínhamos aonde morar, e esse pastor arrumou arrumou um terreno, e esse terreno, aqueles terrenos parcelados, não podia morar no terreno, aí ele arrumou madeira, fizeram madeira com aqueles mutirão, e não foi só com a minha família, foi com várias famílias ali no Guanandi, que foram povoadas, que foram evangelizadas por esse pastor, que a necessidade ela era espiritual? Sim, mas ela havia uma necessidade também de moradia, a necessidade de comida, e ele pensava em tudo isso. Depois que nós tínhamos casa, esse pastor ia visitar a minha mãe, assim como ia visitar vários outros. Sabe o que acontecia quando o pastor ia visitar a casa da minha mãe e meu pai estava em casa? Meu pai expulsava o pastor de casa e falava: vai embora daqui, você não é bem-vindo aqui. Aí presta bem atenção, esse pastor, ele havia nos dado condições de comprar um terreno, ele tinha nos dado condição de ter uma casa, e agora ele ia fazer as visitas, e o meu pai não aceitava. E ele nunca desistiu da nossa família, ele foi sempre muito insistente com a nossa família e com várias outras famílias naquele bairro. Então nós fomos muito amados por esse pastor, mas eu, desde pequeno, eu ia na igreja. Depois eu posso dar para vocês, eu estou fazendo aqui para vocês, gente, é só uma pinceladinha do que Cristo fez através de um homem na nossa vida, mas se eu for falar mesmo do meu testemunho para vocês, vai horas ali discorrendo. Estou citando só um fato que marcou, que impactou toda a minha família. Esse pastor, então, ele nunca desiste de nós. Ele nunca desiste, mas minha mãe ali, na presença de Deus, eu nunca quis saber de nada com Deus. Eu era de 5 irmãos, eu do meio. E quando eu completei 12 anos de idade, eu fui adotado pelo crime. Eu tenho uma deficiência física, que até hoje é até difícil de falar dela, porque ela já foi superada, mas a minha perna direita ela é muito mais grossa do que a minha perna esquerda. Então, na minha infância, eu não tinha o nome de Fernando, eu era o manquitolo, perna fina. Quando eu tinha jogo de futebol, que é aquelas peladas de bairro, se eu ficasse no time de cá, eles brigavam porque eu era -1. O time de lá tinha vantagem. Se eu ficasse no time de cá, eles brigavam, e vocês imaginam como que é isso. E eu não me conformava com isso, e fui me superando. E me tornei um bom goleiro, porque tentava na linha, não dava daqui, fui parar no gol. Gente, o crime me adotou com 12 anos de idade. E o crime falou para mim que eu era bom, que eu podia, que eu era capaz. E as intenções do crime não eram apenas de que eu era bom, mas que eu fosse bom para servir o crime. Eu servi o crime de 12 anos a 18 anos. Com 18 anos eu fui premiado, fui preso, fiquei 2 anos cumprindo pena na segurança, no penal e na máxima. E o que aconteceu no dia da minha prisão? No dia da minha prisão, esse pastor que era expulso da casa dos meus pais quando ia visitar, ele chega para o meu pai e fala assim: Paulo, essa é a hora que o seu filho mais precisa de você.
Eu não sabia disso e nem meu pai sabia disso. Então meu pai escuta o pastor pela primeira vez. Eu quero que você preste bem atenção que eu estou falando para você. Esse pastor tinha todos os motivos do mundo para, se fosse aquela primeira opção que o pastor falou, chega lá, eu falei para você de Jesus, você não quis, agora vai lá ver seu filho na cadeia. Essa é o que seria uma coisa assim. O crente carnal faria isso com muita facilidade. Mas esse pastor chega para o meu pai e fala assim: Paulo, essa é a hora em que o seu filho mais precisa de você. Então, ele vai com o meu pai até a delegacia onde eu estava preso, e chega lá, gente, pela primeira vez eu vi Deus e o diabo, um do lado do outro, que era meu pai e o pastor Isaac. E naquele momento, meu pai chega e fala para mim, eu estava totalmente armado, cheio de ódio, de ira, eu precisava extravasar tudo que eu tinha, e eu estava pronto para soltar todos aquelas coisas ruins que estavam dentro de mim. Então, quando eu vi meu pai, eu já me armei para lançar aquelas palavras. E, de repente, meu pai chega ali, frente a frente comigo, e fala assim: vem cá, guri, me dá um abraço porque eu te amo. Gente, eu me desarmei totalmente, porque na verdade eu passei a entender que tudo o que eu fazia era para chamar a atenção do meu pai. Então eu quero encerrar minha fala aqui já, só para dizer para você o seguinte: o quão é importante você, pai, você, irmão, você, amigo, lançar palavras de bênção sobre a vida das pessoas, e você olhar nesse horizonte de que esse pastor, ele constrangeu totalmente a minha família em amor, porque nós sabemos o que é amor, porque eu fui amado sem merecer, não tinha mérito nenhum, mas Deus usou o pastor Isaac, cheio do Espírito Santo, para começar uma transformação na vida da minha família. Então, a partir dali, eu cumpro minha pena, saio do presídio, entrego minha vida para Jesus, mas eu posso dizer para vocês que nós fomos profundamente impactados por alguém que ousou viver a palavra na íntegra. Então eu quero deixar esse desafio para você. Eu não sei qual tipo de fé que você tem vivido, eu não sei como é que você tem servido ao Senhor, eu não sei se você é aquele que está fazendo coro no pejorativo, de chamar as pessoas pelos apelidos lá, de manquitola, de perna fina, que essas palavras só vão lançar as pessoas para a vala, ou se você é aquele que está falando: não, cara, você pode, você é capaz, porque o mundo tem feito isso querendo algo, mas nós em Cristo nós podemos fazer isso para dizer assim: cara, Deus tem um plano original para você, que foi o que o pastor Isaac foi ferramenta de Deus para transformar a nossa família, a nossa vida em Cristo Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, glória a Deus. E queridos, você vai ver algumas imagens que eu vou mostrar sobre o trabalho do impacto que ele coordena, o Fernando. Você vai ver aqui o trabalho que eles realizam lá na escola, o impacto que causam nas escolas. Tem os voluntários que trabalham com mágica, entretenimento, tem a história do pato, mas eles têm acampamentos, atividades, eles têm um equipamento fantástico. E aí você pode participar em um desses acampamentos para participar. Glória a Deus mesmo. Quem avança, vence o medo. Quem avança, ganha a visão do reino de Deus. Mas o texto está dizendo, queridos, também, que tem muita gente nessa cidade. Lá em Belém do Pará, pastor Fernando Brandão, que é o diretor executivo da Junta de Missões Nacionais, ele estava com um livro que eu vou mostrar para vocês aí, que tem a capa, né? Esse aqui, Crack e Exclusão Social. Esse é um livro produzido pela Fiocruz, no Rio de Janeiro. Não está à venda. Foi a pedido do próprio governo federal, da União, que preparou uma pesquisa sobre esse tema, o crack e a exclusão social. Capítulo 9 desse livro, eu tenho em PDF, quem quiser depois, entre em contato, eu posso mandar. Ele fala sobre o programa de Deus para o sujeito de maneira total. Capítulo 9 desse livro, que não é evangélico, é algo do governo federal. Ele vai mostrando a força que o evangelho tem sobre a vida de uma pessoa. E aí ele começa dizendo: esse quadro fica claro quando analisamos a instituição de recuperação de usuários de crack, a Cristolândia, um braço da Igreja Batista. A Cristolândia funciona como uma rede nacional de postos de socorro destinados a usuários de crack, o que acaba por atender também usuários de outras drogas que também se encontram em posição de extrema vulnerabilidade.
E uma parte considerável desses é formada por população de rua. A esses são oferecidos alimentos, roupas, acesso à higiene, primeiros cuidados, como também assistência religiosa e psicológica, por meio de cultos, palestras, testemunhos e conversas. Nesse sentido, a Cristolândia funciona aos moldes de um programa de redução de danos, no qual não há internação, mas busca-se aliviar os efeitos mais degradantes gerados por esse estado de vida e abrir possibilidades para uma terapia mais intensiva. Essa estrutura, adotada pela Igreja Batista, encontra variação entre outras igrejas, muitas delas com estruturas menos rígidas e com menor peso para a formação intelectual escolar. Porém, em todas elas, uma característica central permanece, a saber, uma rede de interações sociais, envolvendo uma nova vida cotidiana, criada e gerenciada pela igreja, e nisso, uma outra esfera de vida, ainda não mencionada, aparece sobre a sombra do guarda-chuva da religião, a família e as relações pessoais. Eu fiz questão de citar uma parte do capítulo 9, em que o governo colocou pessoas civis infiltradas na Cristolândia para ver como é que funciona. E eles voltaram dizendo: a única organização que eu conheci no nosso país que é inclusiva é a igreja. Ela está recebendo a prostituta, o dependente de químico e de todas as áreas. E se você continuar lendo, ele vai dizendo assim: é impressionante o avanço que a igreja tem feito na área social. Meus amados, quem avança em Cristo Jesus vence o medo e ganha a visão do reino de Deus. A palavra de Deus está dizendo que, para Paulo aqui, para nós, que a gente precisa ampliar a visão. O maior projeto, o projeto mais importante do universo é ganhar as pessoas. Você não vai levar a sua casa para o céu, você não vai levar o seu carro para o céu, mas as pessoas que ouvirem do Evangelho estarão lá, abraçadas, e irão dizer para você: muito obrigado, porque você me deu a palavra mais importante para estar a eternidade com Jesus. É tremendo, queridos. Quem avança, vence o medo, ganha visão, mas quem avança, pode ensinar. Repete comigo: quem avança, pode ensinar. O versículo 11 vai dizendo: assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Ele havia vencido o medo, ganhado a visão, e ele começou a ter autoridade para ensinar. No começo eu disse que ele ganhou a casa de Crispo, toda a sua família, batizou. É um dos muitos frutos que ele adquiriu. Quem avança precisa entender 2 coisas nesse versículo. Precisa investir tempo, querido. Precisa investir tempo para conhecer esse Deus tremendo e maravilhoso. Se você não investir tempo, você não vai ganhar intimidade com Deus. Você vai ouvir sobre Deus, mas não vai ouvir de Deus. Se você não investir tempo com a palavra, em oração, você não vai ter nível de intimidade. Você sempre vai precisar ouvir uma palavra. Na hora da luta, da dificuldade, da provação, é aí que vai fazer diferença. Se alguém amanhã, segunda-feira, te abordar e dizer assim: ó, me fala de Jesus, eu preciso de Jesus, o que você vai falar para ela? Que experiências com Deus você tem para compartilhar com essa pessoa? A intimidade com Deus é muito importante. Você não vai adquirir intimidade com Deus se você pegar a sua Bíblia, colocar debaixo do travesseiro, dorme 8 horas, e aí você bem, acordei, metade do Novo Testamento está na minha cabeça. Pode estar a marca do Novo Testamento lá na sua cabeça, mas o conteúdo não vai estar. Você precisa investir tempo. E você também precisa investir tempo em pessoas. Investir tempo em pessoas que são legais, são joia, em que você vai ter facilidade, vai ter alegria de estar com ela, mas você vai precisar investir tempo em pessoas que não são tão legais assim. Eu brinco e eu vou ensinar para você a oração de promoção. A oração de promoção é quando a gente diz: ah, Deus, pega essa pessoa e leva para outra célula, ou então lá para a eternidade, porque não aguento mais
a gente promove, a gente faz de tudo para não estar com essas pessoas. Mas Deus está dizendo que a gente precisa investir tempo na vida. Imagina o pastor Isaac não investindo tempo na vida do Fernando, na família do Fernando. Onde ele estaria? Provavelmente ainda no mesmo caminho das trevas, ou provavelmente morto. Imagina se Deus desistisse de você, meu amado, minha amada. Se Deus desistisse das mancadas que você dá diariamente ou periodicamente. Nós precisamos investir. Paulo começou a investir ali, embora tivesse resistência à palavra de Deus, ele insistiu, ele não ficou calado, ele ganhou o título justo, está no versículo 7 do capítulo 18, e foi para a sua casa. Ele ganhou Crispo e toda a sua família, e muitos coríntios que viviam ali na cidade foram batizados. O fruto só virá se você investir a caminhar com a pessoa. O fruto só vai aparecer, só vai acontecer se você investir tempo com Deus e tempo na vida das pessoas. E com certeza nessa caminhada de você investir na vida de algumas, talvez vai acontecer como aconteceu ali em Marília, em que o pastor Claudinei, ele estava investindo na vida de um jovem, que ele já tinha vindo de uma outra igreja evangélica, ele já tinha caído. E aí ele veio, deu oportunidade, ele cresceu, assumiu a liderança de uma célula e caiu. E aí o pastor Claudinei de novo investiu na vida dele. Depois de um ano, ele superou, foi para uma outra célula, assumiu a liderança e caiu de novo. As pessoas diziam, larga a mão, você já fez tudo o que tinha que fazer por ele. Larga a mão, cara, abre o olho e investe em outra pessoa. E ele continuou investindo. E ele caiu pela terceira vez. E ele falou, bem, agora não tem mais jeito. Ele estava pregando numa outra igreja, fora da região dele, e Deus falou assim, ele tinha um anel de um estudo, ele tinha feito um curso de mestrado, e ele tinha decidido dar um anel daquele curso para o seu filho, que ainda é pequeno, 10, 11 anos de idade. Ele já havia falado isso várias vezes, muitos irmãos da igreja sabiam, e Deus falou assim, pega aquele anel e dá para aquele jovem. E o Claudinei dizia, Deus, o senhor está maluco, deixa eu te ajudar. O senhor não está entendendo as coisas, o cara já pisou na bola 1, 2, 3 vezes, ninguém quer mais investir nele. E Deus dizia assim, mas eu não desisti de investir na vida dele. E aí o Claudinei chega e fala assim para aquele jovem, fala assim, olha, o que Deus ministrou no meu coração é que eu devo dar esse anel para você. Aquele jovem começou a ficar aflito, falou, meu Deus, o que é isso? Não faça isso, eu sei o valor que ele tem, eu sei a importância que tem para o seu filho. E ele falou, não, mas eu já conversei com minha família, Deus ministrou no meu coração para eu dar para você, e ele deu. E aquele jovem dizia, depois de uma caminhada, todas as vezes que ele pensava em cair, a porta se abrindo para o pecado, ele olhava para o anel e dizia assim, eu não posso falhar de novo, eu não posso decepcionar meu irmão de novo. Tantas vezes ele investiu, tantas portas abertas, e eu não posso fazer isso. E depois de alguns meses, ele começou a ganhar vitória, ganhar força, ganhar espaço. E já tem anos que ele está liderando, está como supervisor, e ele diz assim, a minha força vem do Senhor que criou os céus e a terra. Sabe, queridos, quando a gente investe tempo na palavra de Deus, a gente vai vencer. A palavra de Deus diz em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Em Atos capítulo 17, versículo 11, vai dizendo que os bereanos eram mais nobres, queridos, do que os tessalonicenses, porque conferiam a palavra de Deus que Paulo pregava, para ver se de fato era exatamente assim que era no Velho Testamento. Conferindo, era fome, era sede de Deus. Talvez a nossa sede é de crescer no trabalho, não tem nada de errado, mas eu abro mão de conhecer a Deus por causa do meu trabalho. Às vezes eu quero juntar grana para trocar de carro, nenhum problema trocar de carro, mas é um grande problema quando eu abro mão de conhecer a Deus por causa de um carro, ou qualquer outra coisa, o seu marido, o seu filho, sua esposa, ou um sonho.
Eu lembro e conheci também em Belém o André e a Germana, casal que são da cidade de São Paulo. Eles tinham uma clínica de odontologia, 6 funcionários, crescendo, né? E eles estavam super bem, decidiram fazer uma viagem missionária para a Amazônia. E eles foram impactados. Eles diziam, cada dia Deus nos dava uma experiência tremenda. A gente buscava Deus, a gente trabalhava, ralava, mas quando a gente viveu aquela experiência, a gente decidiu, Deus está nos chamando para algo incomparavelmente melhor. Eles voltaram para São Paulo, fizeram o fechamento da empresa, fizeram o acerto com os funcionários, venderam a empresa deles e foram para a Amazônia. E o André conta que nas primeiras semanas eles têm um programa chamado Novo Sorriso na Amazônia, muito legal. Se você quiser doar 7 dias lá, gente, sensacional, você não volta a mesma pessoa. E aí eles estavam numa escola fazendo tratamento, e na sala do lado havia uma enfermeira fazendo o parto de uma surda. Ela não tinha luvas, ela não tinha medicamentos, mas precisava fazer o parto. Agora imagine, já não é fácil fazer o parto de alguém que fala, imagina de uma surda. E a enfermeira não falava a linguagem de sinais. E ela estava preocupada, ela estava se sentindo apertada. E aí ela pediu ajuda na sala de lado, aí o André veio ajudá-la no parto. E ele falou assim, meu Deus, eu sou dentista e não médico. Mas graças a Deus, deu muita graça. A criança nasceu. E depois descobriu que aquela mãe surda deu um nome para o seu filho, era um menino, de André, em homenagem ao missionário. Sabe, queridos, Deus vai te dar muitas experiências. Sabe por quê? Quem avança tem autoridade, ganha autoridade para ensinar a palavra de Deus por experiência, por vivência. Você está investindo tempo com o Deus Criador? Você está investindo tempo na vida de pessoas? E por último, queridos, eu tenho aprendido que quem avança, vence as dificuldades. Repete comigo, quem avança, vence as dificuldades. Queridos, todos nós, eu e você, temos dificuldades, muitas dificuldades, mas quem avança é como uma imagem aí, você pode estar tendo que levar uma pedra gigantesca, morra acima. As dificuldades são grandes. Talvez as suas dificuldades, na minha visão, é pequena. Talvez as minhas dificuldades, na sua visão, são pequenas. Mas eu estou dizendo, independente do tamanho, quem avança, vence as dificuldades em Cristo Jesus. Versículo 12. Os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação. E a acusação, esse homem está ensinando a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Então eles se acumularam de uma maneira conjunta e levaram Paulo. Paulo estava pregando a palavra de Deus. E aí quando ele chega a Gaio, por que naquele momento? A história conta que Gaio, ele era filho de espanhol, que ele foi adotado quando ele chegou ali em Corinto, e aí havia mudança de governador. Então os judeus se prepararam, vamos pegar alguém que é novo, não conhece o cenário e vamos julgá-lo. Era o Gaio, o procônsul. E aí quando ele ouve, ele começa dizendo, olha, vocês estão trazendo essa pessoa sem uma acusação, sem uma queixa, sem um crime, apenas termos e palavras, julguem vocês mesmos. E o texto vai dizendo, queridos, que esses religiosos, que eram os judeus, que resistiam à palavra, que fizeram esse levante, versículo 13, vai mostrando que os religiosos procuravam impedir o avanço da palavra de Deus. Ele está ensinando, persuadindo de maneira contrária à lei. Eles conheciam a lei. Eles não queriam obedecer à lei. Eles queriam fazer do seu jeito. Paulo chegou e começou a ministrar o que a palavra de Deus ensinava. Os religiosos experimentaram então do seu próprio veneno. Versículos 14, 15 e 16. Gaio dizia, e Gaio não era crente. Ele não conhecia Paulo, e ele disse, se tivesse apresentado queixa, ou algum delito grave, mas vocês não fizeram isso. E aí Gaio diz, resolva os problemas vocês mesmos. E o texto ainda vai dizendo que o procônsul mandou expulsá-lo. É por isso que a gente não precisa ter medo, querido.
Quem anda com o Senhor Jesus está debaixo das asas do Todo-Poderoso. Quem tem que ter medo é o diabo. Quem vai bater de frente com uma parede de concreto é o diabo. O diabo não vai ser doido de arrancar você debaixo das asas do Todo-Poderoso. Por isso que Paulo sabia, o Senhor está comigo, ninguém vai me ferir. Tem muita gente nessa cidade que eu preciso falar de Jesus. E aí aqueles judeus que deveriam pregar, estavam impedindo o avanço, eles mesmos passaram esse vexame. Versículo 17 diz que eles foram envergonhados. E eles começaram a brigar entre si. Quem avança, vence as dificuldades da vida. Quem avança, vence o medo. Quem avança, tem visão, ganha visão do reino de Deus. Quem avança, queridos, vence todas as dificuldades. Quem avança, vai sempre ter autoridade para ensinar a palavra do Senhor. Eu quero mostrar um vídeo, 4 minutos. E o vídeo, ele faz uma pergunta para nós. A pergunta que eu fiz no início: nós vamos recuar ou nós vamos avançar? E esse vídeo, ele pergunta: qual é o teu chamado? Você está vivendo o chamado de Deus para a sua vida? Então assista com bastante atenção esse vídeo. Question: what are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God, and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances. Son, where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's calling was burned up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burnt up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you
the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. Qual o seu chamado? Você tem convicção absoluta de que você está fazendo a vontade de Deus? Que a sua profissão é o resultado do chamado de Deus? Eu recebi uma revista dos nossos missionários, Zaco e Odete, lá da Paraíba. E aqui conta a história de um pastor, de uma denominação, aqui no Brasil. Ele era o presidente dessa organização em todo o estado da Paraíba. Sua filha estava nos Emirados Árabes estudando e se enamorou de um rapaz, filho de um sheik, e namoraram, noivaram e decidiram casar. E a família daquele rapaz, muçulmano, islâmica. Então o pai daquela moça se preparou, deixou os pastores orando, intercedendo, e disse: eu vou lá e vou ganhar aquele muçulmano para Jesus. E ele chegou na casa, foi bem recebido, bem tratado, falou de Jesus, falou da Bíblia, e depois de tudo isso, aquele muçulmano disse: deixe então agora falar sobre a minha fé. E aquele pastor se converteu ao islamismo, voltou ao Brasil, estão começando a construir a maior mesquita do Nordeste. Alguém que conhecia da Bíblia, mas não conhecia o Deus da Bíblia. Alguém que podia até ensinar, mas não estava vivendo as experiências do Deus Criador. Você vai avançar ou você vai recuar? Que áreas da sua vida você precisa avançar? Qual é o chamado que Deus tem feito para você? Feche os seus olhos, baixa a sua cabeça. O que você pode responder para Deus nesse momento na sua vida? Resposta. Em que áreas você precisa avançar? E Deus está esperando, está esperando, está esperando. E eu lhe pergunto: o que está te impedindo de você avançar e dizer: Senhor, chegou a minha hora, o meu momento, é hora de avançar? Você tem convicção que a área que você está vivendo, trabalhando, é exatamente para glorificar a Deus? Você viu no vídeo, o rapaz poderia ser pastor, mas não foi para isso que Deus o chamou. Era para ele ser um contador, impactar muito mais do que 750 pessoas. Desafio nesse momento para você, igreja, crente em Jesus: que áreas você precisa avançar? Nessa noite você precisa dar uma resposta para o Senhor. Quais são os medos que você precisa vencer avançando em Cristo Jesus? Qual é a visão que você precisa adquirir da nossa cidade e que precisa da graça de Jesus? Qual é a autoridade para você ensinar a palavra de Deus para a vida das pessoas com quem você está caminhando? Elas estão perto, como ela está vendo Jesus pertinho de você? E quem avança, vence as dificuldades. Não importa as dificuldades, Deus tem solução. O desafio para você nesta noite, igreja do Senhor: você quer avançar ou você vai recuar? Se há áreas na sua vida que você precisa colocar no altar do Senhor, eu quero desafiar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente e dizer: Senhor, eu quero colocar o meu medo, eu quero colocar minha falta de visão, eu quero colocar minha falta de autoridade em ensinar, eu quero colocar as dificuldades que têm me vencido e dizer: eu quero avançar nesta noite.
se esse é o desejo do seu coração, saia de onde você estiver e venha aqui e dedique a sua vida ao altar de Cristo Jesus agora. Não importa a área, não importa a dificuldade, diga: Senhor, eu preciso de Ti, em nome de Jesus. Esse é o desafio para você. Mas eu tenho um segundo desafio nesta noite. Você se sente talvez mais perdido ou perdida na sua vida. Você não tem noção do que vai acontecer se você partir desse mundo hoje. Você ainda não tem Jesus no seu coração. Eu quero dizer que isso pode mudar hoje a vida, nesta noite. Jesus veio aqui para que você tivesse vida. E você pode fazer isso de uma maneira muito simples, mas muito poderosa. Você pode entregar sua vida para Jesus e dizer: Senhor, assim como o Senhor cuidava da vida de Paulo, cuida da minha vida também. E você pode fazer isso de uma maneira muito simples. Você pode levantar a sua mão e dizer: Senhor, eu quero isso para a minha vida também. Se você deseja isso, levante a sua mão. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Amém? Mais alguém? Não tenha medo. Levante a sua mão e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão e diga: Senhor, eu quero isso. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor Jesus está aqui para te dar vida, vida em abundância. Eu quero convidar você também que levanta a mão. Você pode sair do seu lugar e se juntar a esses que já estão aqui à frente, dizendo: eu quero avançar. Comece avançando nesta noite dizendo: eu vou à frente, para que Deus conduza a minha vida para o louvor da sua glória. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu quero orar também com você nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Venha, pode sair do seu lugar. Venha. Glória a Deus, glória a Deus. Saia do seu lugar. Você que está dizendo: Senhor, eu quero isso, eu quero isso. Saia do seu lugar. Vença isso, avance para a glória do Senhor Jesus. Mais alguém? Pode vir. Eu quero orar. Paizinho querido, obrigado pelo Teu grande amor. Senhor, não merecemos. Talvez nós mesmos fomos seduzidos pelo mundo, pelas cores, pelas luzes, pelas músicas, pelas propostas. Só nos levou ao esgoto, só nos levou para baixo, só nos explorou, só nos abusou, usou tudo que a gente tinha de bom e agora nos jogou na sarjeta da sorte. Mas louvamos o Teu nome, porque o Senhor, até aqueles impios, o Senhor segura pela mão forte e poderosa, e o Senhor começa a escrever uma nova história, um novo momento. E eu louvo, engrandeço o Teu nome, porque não há vida nesta noite que, abrindo o seu coração para o Senhor Jesus, não há de ver o avanço que o Senhor há de realizar na vida, no coração, na alma e na mente. Eu agradeço pelos amados irmãos que disseram: Senhor, eu preciso vencer, eu preciso avançar, ó Deus, e vencer o medo. Tira o medo em nome santo de Jesus. Medo de tantas coisas, medo de não conseguir. A Tua palavra e a Tua presença nos ensina: tudo posso naquele que me fortalece. Então, Espírito Santo de Deus, fortalece, faz vencer o medo de falar do Teu nome maravilhoso e bendito, medo, ó Deus, de ficar sozinho, medo do insucesso, medo de um trabalho, medo de uma prova. Vence o medo em nome de Jesus. Dá vitória para o Teu povo, para que eles possam ter experiência que o Senhor e somente o Senhor é que dá a vitória, vai à frente dirigindo, governando todas as coisas. Paizinho querido, quem avança ganha a visão do reino de Deus. Então Deus dá visão do Senhor, visão daquilo que o Senhor tem para a vida da moça, do rapaz, do homem, da senhora, para o louvor da Tua glória. Senhor, há vidas aqui que precisam ser acompanhadas, pessoas que estão perdidas, feridas, e pessoas feridas para se defender, ferem. Espírito Santo de Deus, toma todas as feridas em nome de Jesus,
e dá visão aos amados e amadas nessa noite, a visão do Senhor, a visão da cidade de Campo Grande para o Senhor, para que possam ver que nós não podemos perder tempo com as coisas que não têm valor nem importância. Espírito Santo de Deus, convence o nosso coração. Quem avança, Senhor, quem avança tem autoridade para ensinar. Então ensina o teu povo, ó Deus, ensina o teu povo com a tua palavra, ensina o teu povo a caminhar e desistir das pessoas, porque o Senhor não desiste da gente. A gente erra, o Senhor continua perdoando, investindo. Espírito Santo de Deus, comece a ensinar com autoridade, para que eles possam reproduzir isso na vida das pessoas, e essas pessoas possam encontrar o caminho e a vida que é Jesus. Mas, ó Deus, quem avança, vence todas as dificuldades. Não importa se elas são financeiras, trabalhistas, relacionais, familiar, a tua promessa é que tem vitória. A tua promessa é que aqueles religiosos que tentaram impedir, o Senhor usou até Gaio, que não era temente ao Senhor, que não conhecia o Senhor, que não andava nos teus caminhos, mas o Senhor usou aquele homem para que os que resistiam ao Senhor fossem envergonhados. Espírito Santo de Deus, dá vitória ao teu povo em nome de Jesus. Aqueles que levantaram a mão, Senhor, eu quero avançar na minha vida espiritual, eu preciso começar com Jesus. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, abençoa estas vidas. Seja o teu Espírito no seu coração, para que possam conhecer que elas não estão sozinhas. Há um batalhão de pessoas que quer orar, caminhar, ombrear, para que elas possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Não importava o nível de depravação da cidade de Corinto, o Senhor levou Paulo e plantou uma igreja. Nessa noite, não importa o nível de depravação da nossa mente e do nosso coração, o teu Espírito está aqui para plantar a semente, que vai virar uma floresta para frutos do louvor da tua glória. Nós oramos no nome mais doce, o doce nome de Jesus. Amém, amém. Fique em pé onde você estiver. Igreja, fique em pé. Nós vamos orar encerrando. Não saia do seu lugar. Vou pedir para os membros, dê as mãos uns aos outros. Não saia aqui na frente não, fica aqui ainda. Vamos orar encerrando. Dê as mãos uns aos outros, porque na unidade em Cristo Jesus o inimigo não tem espaço. Igreja, vamos orar juntos nessa noite. Repita comigo: Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, doce palavra, que revela a tua vontade, revela o teu querer, e nos alegramos em adorar o teu nome. O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, e o Senhor nos guarda. Ninguém vai nos ferir, porque nós vamos caminhar para realizar a tua vontade. E eu creio, Senhor, que nós vamos ganhar a cidade de Campo Grande para o Senhor Jesus, e ninguém nessa cidade vai deixar de ouvir sobre o amor de Jesus, para a glória do teu santo nome. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vai na bênção, vai na graça de Jesus. Amém.